Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um Anápolis é Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve o nosso programa em 87.9, você ouve também no nosso aplicativo no smartphone, você ouve no site fmmais.com.br e você pode também assistir ao vivo a nossa live aqui, transmissão ao vivo pelo Facebook, né, já agradecendo muitos internautas já conectados, né? A gente sempre trazendo para você as principais notícias do dia, tudo que acontece no Brasil, em Goiás e na nossa querida cidade de Anápolis. Hoje, muitos assuntos aqui para a gente tratar nessa manhã de terça-feira, dia 29 de maio de 2018. A gente começa o nosso programa. A Kellen Cunha está nos ajudando aqui nos bastidores e conosco também aqui nos estúdios da Mais FM, o nosso companheiro, o nosso comentarista político. Antônio Gomide. É isso aí, mais um programa, hoje terça-feira, o dia começou frio, bastante frio, mês de junho, promessa de um tempo bastante frio esse ano, né? O tempo diferente. E a gente aproveita para pedir a você, né, que se você tem aí cobertores, se você tem blusas, se você tem, né, vestimentas que não está usando, que não vai usar e pode transferir para alguém, daqui a pouquinho eu vou dar para você 2 nomes, pessoas que vieram aqui ontem na Mais FM e que precisam da sua ajuda, né? Então daqui a pouquinho nós vamos dar mais detalhes sobre isso. Mas antes disso, vamos começando o nosso programa. Conosco está o Antônio Gomide, nosso comentarista político, vereador aqui da cidade de Anápolis, e a gente começa, é claro, falando sobre a greve dos caminhoneiros. A greve entra no seu 9º dia, né? E aqui em Anápolis, eu estava observando agora pela manhã, alguns postos fechados por falta de combustível. A greve entra no 9º dia, e embora o governo esteja tentando aí negociar com os caminhoneiros, mas ainda a paralisação continua e muitos problemas pelo Brasil afora. Bom dia, Antônio Gomide. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Bom dia às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Terça-feira, como você disse, 29 de maio, terminando aí o mês de maio. E é um mês acaba mês de junho, mês solidário, né? Um mês que nós precisamos aí acolher as pessoas que realmente estão com frio, e você que tem aí a possibilidade de fazer uma campanha do agasalho, fazer uma cobertura e fazer com que você possa, junto dos seus grupos, né? Porque tem muitos grupos de WhatsApp, muitas situações, né? E agora é a hora da gente poder ser solidário às pessoas que realmente precisam, principalmente quem tem menor poder aquisitivo, que está aí na periferia, que está aí em áreas de risco na nossa cidade, né? E que passam muito frio, né? É a hora de olhar no guarda-roupa, ver aquilo que realmente tem a mais, né? E dizer, olha, isso aqui tá bom, mas já não estou mais usando. Então é importante que a gente esteja solidário, né, a essas campanhas, né, nesse momento de frio, que tudo isso vale a pena para que possamos compartilhar. Em vez de ficar compartilhando coisas aí no WhatsApp sozinho, reúna as pessoas e ajude, né? Faça com que o seu calor, faça com que aquilo que você tenha possa partilhar com as pessoas verdadeiramente. Então esse é o mês aí, nós começando o mês de junho, né? Terminando o mês de maio, hoje 29, mas já pensando aí nesse momento. Mas você disse uma coisa interessante, Edmar, que nós estamos aí no 9º dia da greve dos caminhoneiros. E o governo federal, o governo Temer, que fez uma proposta no último domingo, dizendo, olha, eu vou fazer com que
deu um desconto no óleo diesel, né, por 60 dias, então ele diminui aí o preço do litro do diesel, lá na bomba do diesel, né, dá um desconto e mantém esse preço descontado por 60 dias, coloca uma tabela do valor mínimo de frete, que era outra reivindicação dos caminhoneiros, ele coloca e proporciona a isenção da questão do frete, né, principalmente a isenção do eixo suspenso de caminhão, né, o frete à tabela, a isenção em relação ao pedágio para eixo de suspenso de caminhão, e é importante dizer que tem muitos caminhões que são vazios, né, e aí passa lá no pedágio, e alguns pedágios estaduais têm cobrado, né, desses caminhões mesmo vazios, mesmo com esses eixos suspensos, têm cobrado. Então, era uma das reivindicações dos caminhoneiros para que não possa cobrar, e foi garantido isso também pelo governo federal. Então, basicamente, essas três situações eram um resumo da ópera aí, né, desses 9 dias de greve. O problema é que o governo federal anunciou isso no domingo e pensou que, anunciando, iria desmobilizar toda essa greve dos caminhoneiros. O que aconteceu foi exatamente o contrário, né? O que aconteceu é que percebeu-se que não só existia nessa manifestação dos caminhoneiros aqueles justamente, né, lutando por essas reivindicações, que é justa reivindicação, legítima reivindicação, a mobilização é legítima em função de que todos nós estamos percebendo essa política de preço da Petrobras, política de preço do Temer é horrível, né, afeta todos nós que estamos aqui na planície, né, que sobrevivemos aí, precisamos do gás, né, de cozinha, precisamos da gasolina para botar no carro, precisamos do óleo diesel para poder sobreviver, quer dizer, todos nós que estamos na planície, só o governo Temer e a política do Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, que não enxerga isso. Só que à medida que fez esse anúncio, nós vimos que existem aí algumas manifestantes, alguns chamados agora nesse momento de intervencionistas, ou seja, pessoas que querem fazer intervenção, seja militar, intervenção política, intervenções dentro do movimento, né, alterando aí a legitimidade do movimento no sentido de fazer as reivindicações daquilo que eles estavam lutando para conseguir com o governo federal. E aí existe um impasse, né, exatamente é isso que nós estamos vivendo nessa terça-feira, daquilo que é a Associação Brasileira de Caminhoneiros, né, a chamada ABICAM, onde a Associação Brasileira de Caminhoneiros, que estava negociando com o governo federal, aceita aquilo que o governo federal está propondo, mas agora a ABICAM está dizendo, olha, eu já não tenho mais controle desse movimento, porque esse movimento nós não somos mais nós que estamos falando. Tem muita gente, chamado aqui os intervencionistas, que estão atuando e que nós perdemos o controle desse movimento em todo o Brasil. O Brasil é grande e, obviamente, vai precisar aí de outras atitudes, outros instrumentos para poder detectar o que realmente está acontecendo nessa mobilização. Então, aquilo que parecia apenas uma reivindicação, cria-se uma outra situação, como nós dizíamos aí ontem, né? Falamos semana passada, a ideia de que o governo, hoje, o governo Temer é um governo muito frágil, um governo sem liderança, um governo que não tem credibilidade no meio da população, um governo que realmente é rejeitado pela população, e quando faz uma negociação como essa, pessoas oportunistas, obviamente, querem aproveitar do movimento para fazer uma intervenção militar, para tentar derrubar o próprio governo, para fazer outras ações, né, oportunistas daquilo que realmente não era a reivindicação inicial. Então, existe um impasse e, obviamente, essa terça-feira vai ser um termômetro para podermos ver se o movimento vai diminuir depois de atendidas as reivindicações dos caminhoneiros, principalmente da Associação Brasileira de Caminhoneiros, ou se esse movimento desses chamados intervencionistas, dessas pessoas oportunistas do movimento, se irá crescer contra o governo Temer. Então, fica aí essa semana ainda, né? Nós temos aí quinta-feira, terá feriado, mas hoje, terça-feira e quarta-feira, será o termômetro para ver aí se realmente o governo tem controle, se a própria Associação Brasileira de Caminhoneiros terá as condições necessárias para poder controlar essa movimentação e essa paralisação, essa greve dos caminhoneiros, que já vai para o 9º dia daí, em função aí das reivindicações junto ao governo federal. Ainda sobre esse assunto, né, daqui a pouquinho a gente vai rodar uma matéria feita pelo nosso companheiro jornalista Henrique Morgantini, mas ainda sobre esse assunto, as manchetes do G1 nessa manhã são: siga
BRT opera com 40% da frota no Rio, né? Cerca de 60% da frota de ônibus circula em São Paulo. Falta combustível em 9 dos 54 aeroportos da Infraero. Então, são várias notícias ainda sobre a questão da falta de combustível, né? Ontem eu estava assistindo o jornal, saí para resolver um assunto, voltei, né, e o assunto era o mesmo. O Jornal Popular, aqui de Goiás, traz a seguinte manchete, Antônio: por que os motoristas ainda não se mexeram? A descrença no governo é um dos itens colocados pelo Jornal Popular. E também no Jornal Popular, repercutiu ontem bastante, uma empresa de Goiânia que foi multada pelo PROCON por estar vendendo o botijão de gás por R$150, né? E nós vimos aqui, inclusive nos sites de notícia de Anápolis, que Anápolis também tem essa prática, né? O botijão de gás, que o valor antes desse problema era na faixa de R$70, está sendo vendido a R$150. E o PROCON multou, né, uma multa milionária para um distribuidor de gás lá em Goiânia. Então é preciso ficar atento aí, né, o pessoal que trabalha com a distribuição de gás, para evitar, né, a multa, porque o PROCON vem para cima, né, com, vamos dizer assim, com gosto de gás, né? Então, então são as manchetes, né, do dia, praticamente, a maior parte dos nossos sites de notícias e jornais tratando dessa questão da paralisação dos caminhoneiros. Isso afetou a vida de todos nós, né? Hoje, subindo aqui para a rádio, ali no posto do JK, né, pelo menos 30 carros, né, uma fila de 30 carros aguardando, né, para o abastecimento. Então, nós temos aí vários postos na cidade de Anápolis já fechados, né, aquele posto ali perto da Amazílio Lino, ali no viaduto da Brasil, do Amazílio Lino, já está fechado desde quinta-feira passada, né? Então, nós temos aí vários postos, né, hoje, filas enormes aí para abastecimento, né, ou seja, vai causando transtorno em todos os lugares. Nós estamos falando em Anápolis. Você imagina uma cidade como São Paulo, você imagina as capitais do Brasil, né, em todo o Brasil. Então, um movimento como esse, que atingiu todo o Brasil, em todos os estados e Distrito Federal, isso, para poder voltar à normalidade, vai demorar aí 30 dias, 60 dias, não tenha dúvida. Agora, a ação de poder falar, olha, tem um comando, e nós estamos aqui determinando que aquelas reivindicações que foram propostas, elas foram aceitas, esse comando deve existir. Porque se não existir, nós vamos ter grandes problemas. E é isso que o presidente da ABICAN, da Associação Brasileira de Caminhoneiras, o senhor José Lopes, ele diz que ele perdeu o controle porque tem intervencionistas que querem derrubar o governo. Que usa o caminhoneiro, né, para fazer intervenção, buscar intervenção, né? Usa o caminhoneiro para fazer campanha eleitoral para candidato de extrema-direita, né? Ou seja, é o golpe dentro do golpe, né? É o golpe dentro do golpe. É aqueles que não querem as eleições. Então, tentam usar esse artifício para dar uma intervenção, para evitar que exista eleição, para evitar que a população possa escolher aquilo que ele quer. Então, esse é o golpe dentro do golpe, né? E, obviamente, nós precisamos, primeiro, o governo federal precisa resolver o problema da categoria dos caminhoneiros, que é a reivindicação justa. E outra, eu não tenho dúvida, Edmar, cada vez mais eu me convenço que, uma vez que o governo Temer não tem hoje capacidade, ele não tem hoje credibilidade junto à população, nós precisamos fazer a defesa da Petrobras. Quer dizer, hoje o Brasil precisa defender a Petrobras, do jeito que a Petrobras está, da forma como ela está fazendo o entreguismo ao capital estrangeiro, da forma como o Temer está entregando a Petrobras para o capital estrangeiro, quando fez aquela questão, tirando totalmente a questão da partilha, quando buscou a questão do pré-sal, que era verdadeiramente uma forma de poder garantir essa receita do pré-sal para dentro do Brasil na área de educação, na área de saúde. Hoje o governo Temer nem fala nisso mais. Eles simplesmente estão repassando isso para as empresas multinacionais. É importante a gente entender isso. E o governo Temer, na verdade, essa política de preço, né, onde em 2018 a inflação até o mês de maio sequer chegou a 1%, e a Petrobras, nossa política de preço, já chegou a 8% no aumento do gás,
no aumento da gasolina, no aumento do óleo diesel. Quer dizer, tudo isso vai contra aquilo que nós estamos vivendo aqui embaixo, aqui no dia a dia, na cidade. Então, primeiro, acho que nós precisamos fazer uma política nacional de defesa da Petrobras. A Petrobras é uma empresa genuinamente brasileira, onde nós precisamos fazer com que ela produza, possa render e melhorar, né, nessa distribuição aquilo que é a economia e aquilo que é investimento na área de educação, na área de saúde, como foi proposto no início. É importante a gente fazer isso. Porque o governo Temer, do jeito que faz, ele rifa a Petrobras, ele vende a Petrobras, e daqui 6 meses o governo Temer está fora. E eu pergunto, se ele está fora, o que ele fez com a Petrobras também para que possa acabar com a Petrobras? Quem é que vai recuperar a Petrobras depois? Então, essa é uma situação que entendo que a gente precisa fugir um pouco dessa ideia apenas da intervenção, da ideia apenas da manifestação, da ideia apenas da mobilização, da greve, mas poder pensar um pouco maior, né? Aquilo que o governo Temer está fazendo nesses últimos 2 anos, está refletindo aonde? Está refletindo até no caminhoneiro, até no óleo, até na gasolina, até no gás de cozinha, de todas as mulheres, donas de casas, em todas as cidades. Mas para atingir isso, o que ele fez para entregar a Petrobras, que tem a política de preço e que explora o petróleo no Brasil? Ele está acabando com a Petrobras. Então, primeiro, é a defesa da Petrobras. Segundo, o presidente da Petrobras hoje, que reza na cartilha do Temer, ele precisa estar fora, porque o que ele está fazendo, né, o Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, ele realmente faz uma política não para beneficiar o Brasil, ele faz uma política para poder atingir e agradar os Estados Unidos, né, no sentido de que essa economia, essa forma de poder fazer essa partilha, realmente não beneficia o Brasil. Ele não está preocupado com o que nós temos de reserva. Ele está preocupado muito mais em poder fazer a média com os Estados Unidos do que propriamente fazer com que aquilo que nós estávamos definindo, que foi a grande descoberta, a grande exploração do pré-sal, pudesse beneficiar o país. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, né? Onde é preciso entender que essa defesa da Petrobras é importante, a retirada desse presidente da Petrobras é um momento certo para poder fazer agora, através dessa manifestação. E outro, não dá mais para imaginar que vai mexer só no óleo. Quer dizer, vai baixar o óleo, lá, o óleo diesel? Pois é. E o gás de cozinha? E a gasolina? Por que não pode ser mais barato? Né? E isso atinge diretamente a população. Então, essa situação e esse momento, né, com o 9º dia da greve dos caminhoneiros, obviamente vai refletir muito daquilo que a população entendeu, né, que essa manifestação poderia estar ajudando ao Brasil passar limpo e, mais uma vez, colocar em xeque esse governo Temer. Né? Governo Temer, que, mais uma vez, é bom a gente ressaltar, é um governo que foi colocado pelo PSDB, pelo Democratas, junto com a conspiração do MDB e Eduardo Cunha, para poder fazer uma conspiração e dar um impeachment numa presidente eleita no Brasil. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e na volta nós vamos ouvir aqui a participação do nosso companheiro Henrique Morgantino, ele que traz uma fala do coordenador da Federação dos Petroleiros, José Maria Rangel, falando sobre a paralisação que começa amanhã na Petrobras, e também nos petroleiros, né? E também a palavra do presidente da ABCAM, falando sobre os manifestantes que estão sendo ameaçados por pessoas infiltradas no movimento. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta manhã de terça-feira, hoje 29 de maio de 2018. Tivemos aqui um probleminha na transmissão pelo Facebook, mas já estamos de volta, já estamos reconectando aqui, né, e você pode participar do nosso programa, muitos comentários, muita gente participando no dia de hoje, né, e infelizmente nós perdemos aqui parte né, travou no intervalo, mas já estamos de volta, então é só você reconectar, né, e participar conosco aqui do nosso programa. Bom, mas como a gente falou no bloco anterior, nós falamos sobre ainda a questão da paralisação, da greve dos caminhoneiros, né, e nós temos aqui a participação do Henrique Morgantini, ele que trouxe
algumas matérias sobre o assunto, e nós vamos ouvir a primeira matéria com o presidente, deixa eu ver aqui, o presidente da ABCAM, né, o José Fonseca. Ele fala sobre a participação de manifestantes do movimento que estão sendo ameaçados por grupos infiltrados no movimento. Vamos ouvir, então, o presidente da ABCAM. A greve acabou para 70% dos manifestantes que realizaram paralisações nas estradas do Brasil. É o que afirma José da Fonseca, presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABCAM. Fonseca concedeu uma entrevista coletiva e afirma que 30% dos remanescentes dos bloqueios pelo Brasil estão sendo ameaçados por grupos que pedem a intervenção militar e que estão infiltrados no movimento. Ele diz estar levantando a identificação deste grupo para repassar ao governo. O pessoal quer voltar a trabalhar, eles têm medo porque estão sendo ameaçados de forma violenta, não mostram armas, mas levanta a camisa, a blusa, e isso está pegando em todo lugar do país. Estou levantando nomes, estou levantando lugares que está acontecendo isso e vou dar na mão do governo, que é ele que tem que resolver isso. O nosso lado nós resolvemos. O pessoal está aí, está pronto para trabalhar, está pronto para abastecer e, lamentavelmente, não estão tendo condição. A ABCAM representa quase 700 mil caminhoneiros e foi uma das últimas a participar das reuniões e assinar o documento que fechou o acordo com o governo federal. Henrique Morgantini, para a Mais FM. E a participação do Henrique Morgantini, trazendo o presidente da ABCAM, né, o senhor José da Fonseca, e ele falando sobre essa infiltração de elementos que, infiltrados no movimento, estão ameaçando os trabalhadores. Na verdade, é um movimento, né, como nós estamos falando, no dia, né, da paralisação, tomou um corpo muito grande em todo o Brasil, né, e agora o presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros, José Fonseca Lopes, né, que faz esse depoimento, diz, olha, estão usando o caminhoneiro, né, nós estamos aí buscando uma pauta com o governo federal, conseguimos algumas vitórias com relação à redução do diesel, com relação à tabela do valor mínimo do frete, né, isenção de pedágio para eixos suspensos dos caminhões, então, quer dizer, e agora nós não estamos aí vendo esse poder de fogo no sentido de voltar à normalidade. Por quê? Porque tem muita gente infiltrada. Esse é o risco e, obviamente, a sua própria associação precisa ajudar agora a detectar, a olhar quem realmente são essas pessoas infiltradas. E, obviamente, isso aí já é coisa em função de poder, eles que estão no movimento, poder detectar. O pessoal que está no movimento, que é da associação, um conhece o outro, com certeza. Os movimentos, eles se interagem. Os oportunistas precisam ser denunciados, porque o movimento, obviamente, é um movimento legítimo dessa paralisação dos caminhoneiros, mas a associação precisa ter controle. Muito bem, então aí a participação do Henrique Morgantini. Tem uma outra matéria que o Morgantini passou também aqui, Antônio, sobre a questão dos petroleiros. Os petroleiros, né, outro problema que o governo Temer deve enfrentar a partir de amanhã é que os petroleiros devem também parar em greve, né? E o Henrique Morgantini traz para a gente aqui a participação do José Maria Rangel, ele que é coordenador geral da Federação dos Petroleiros do Brasil. Vamos ouvir então a matéria. Os petroleiros e petroleiras estarão realizando a sua greve para defender a Petrobras, e defendendo a Petrobras nós estamos defendendo o povo brasileiro. Digo isso porque a atual administração da Petrobras, comandada pelo senhor Pedro Parente, que é indicado pelo PSDB e que tem o aval do Michel Temer, ela tem destruído a nossa empresa. Diferente do que a grande mídia tenta colocar em nossas mentes, a Petrobras ela está, a cada dia que passa, se apequenando mais nesse mercado, que é um mercado tão importante mundialmente. Vejam vocês que por uma orientação do governo, todas as nossas refinarias, elas operam com redução de carga. Isso faz com que o Brasil esteja importando cerca de 30% de todos os derivados que o nosso povo consome. E a importação significa que a Petrobras passa a praticar o que se chama de preços internacionais.
qualquer oscilação no preço do barril do petróleo lá fora, o povo brasileiro vai pagar essa conta. Esse é um dos motivos que a gasolina, o diesel e o gás de cozinha, eles estão com preços proibitivos. Além disso, o governo golpista do senhor Michel Temer aumentou, no meado do ano passado, os tributos PIS/COFINS em 100%, o que também encareceu por demais esses produtos. Nós estaremos fazendo a greve, porque nós queremos que essa política de preços praticada pela Petrobras, ela seja revista, queremos que seja suspensa imediatamente todo o processo de privatização da Petrobras. Já foram anunciadas a venda de 4 refinarias, vários terminais e vários dutos, e nós queremos que o senhor Pedro Parente, que está dilapidando o patrimônio público, ele deixe a presidência da Petrobras. O povo brasileiro, tenho certeza, que já passou daquela fase em que todos ficavam dizendo que a Petrobras era uma empresa corrupta, era uma empresa que não tem competência para tocar os seus projetos. E por conta disso, que a recusa pela privatização da empresa, ela atinge quase 60% da população brasileira. Vamos à greve de 72 horas, que nós temos certeza que a população vai apoiar, porque é pela redução no preço do diesel, pela redução no preço da gasolina, pela redução no preço do gás de cozinha, contra a privatização da Petrobras, pela geração de empregos aqui no nosso país, não na China, como a Petrobras está fazendo, e tudo isso é em benefício do povo brasileiro. Muito bem, então aí o presidente dos petroleiros, né, falando sobre a greve de 72 horas que deve começar a partir de amanhã. O Zé Maria, né, que é o presidente dos petroleiros, ele levanta uma questão muito interessante, que é o que nós acabamos de falar aqui um pouquinho antes, que é essa defesa da indústria, né, quer dizer, a indústria da Petrobras, que é uma indústria brasileira, e que ela, obviamente, é a maior indústria do Brasil, né, quer dizer, ela é maior, o potencial que nós temos isso aí, e nós precisamos fazer a defesa dessa empresa brasileira. Né? O governo Temer está entregando a empresa brasileira, entregando a Petrobras para as multinacionais, né? Então é importante a gente resgatar isso. Os petroleiros, nesse momento, Zé Maria aqui dá o seu depoimento, diz, olha, nós vamos fazer a paralisação a partir de amanhã. E a defesa dos petroleiros não é reivindicando salário, não é para aumentar o salário dos petroleiros. Importante a gente entender isso. Os petroleiros, nesse momento, estão dizendo o seguinte, olha, se nós não mexermos, o Temer vai sair daqui em dezembro. Na hora que ele sair, ele já vendeu tudo aqui na Petrobras. Né? Então, o que é que ele está, o Zé Maria, presidente ali dos petroleiros, está dizendo? Dizendo, olha o seguinte, a população, nós estamos fazendo uma paralisação para alertar que nós não podemos deixar o Temer vender as refinarias da Petrobras. Tem 4 sendo vendidas agora, nós temos uma política de entreguismo do nosso petróleo para as multinacionais, né? Ele nem citou aqui a questão do pré-sal, que é outra situação extremamente crítica. Então, os petroleiros estão paralisando amanhã, alertando o povo brasileiro para dizer, olha, você está com óleo diesel aumentado em função da política de preço da Petrobras, que é o presidente ali, Pedro Parente, que é o governo Temer que está fazendo. Você está aumentando a gasolina do seu carro, você tem o aumento do gás de cozinha, né, que aumentou aí mais de 80% em menos de um ano. Por quê? Porque a tabela de preço da Petrobras, que é direcionada pelo governo Temer, obviamente existe aí uma organização para que quando o Temer sai, nós tenhamos aí praticamente quebrada a Petrobras. Aí sim, a política já está pronta, né, entregue para aqueles que vão explorar a Petrobras. É exatamente isso que o Zé Maria está dizendo aqui, ou seja, eles vão fazer uma paralisação dos petroleiros para alertar o Brasil de que além do óleo diesel é preciso baixar o gás de cozinha, é possível baixar a gasolina, porque é a mesma política, é a política de preço da Petrobras. A mesma que está agora garantindo a redução do óleo diesel, lá na bomba do óleo diesel, para os caminhoneiros, é a mesma que fez com que aumentasse a gasolina, que fez com que aumentasse o gás de cozinha. E ele está alertando para que não possamos estar aí, nesse momento, o Temer, o governo Temer, esteja realmente vendendo as refinarias, pelo menos 4 refinarias agora, nesse segundo semestre. Então é um alerta e, obviamente, essa entrevista ela é extremamente
explicativa, né, no sentido da preocupação de podermos fazer a defesa da Petrobras nesse momento. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, hoje, terça-feira, dia 29 de maio de 2018, né? Nós falamos aqui as notícias do dia, as informações do dia, tudo que está acontecendo. Quero agradecer o pessoal que está conosco pelo Facebook, né? Tem aqui várias pessoas deixando o seu comentário, deixando seus recados. A gente teve um pequeno probleminha aqui, perdemos alguns comentários, mas tem várias participações. Quero abraçar aqui o Paulo Moleda, né, a Lorena Monturil, a Lorena Andrade, a Larissa Renara Gualberto com a gente, o Leandro Reis, o José Justino Filho, a Adriana Pereira, Marta Rocha, né, o Paulo Moleda faz um comentário aqui, ele diz, melhor administração do Brasil foi entre 2002 e 2010. Não esqueçam que Lula pegou o barril a mais de $100, portanto, soube administrar os preços. Mas Lula não vendeu a Petrobras e nem se curvou ao imperialismo americano. O melhor candidato está lá preso em Curitiba. Uma vergonha esse Brasil. Lula livre já. O Paulo Sérgio Mota também diz, não entendo uma porcentagem do povo brasileiro. Caminhoneiros fazendo greve para que o combustível abaixe e aí os postos de combustíveis colocam a R$8 o litro. O povo estão indo num braço para pagar. O Marcos Carvalho também participa conosco, diz que está na escuta, obrigado, Marcos. O Paulo Sérgio Mota também, um abraço. A Cléo Vieira, a Eucídia Bollinger, também lá na Suíça, né? Tá acompanhando. A Patrícia Piccolo Prado, a Dirlene Souza diz, bom dia, o povo está abastado de tanta corrupção, fora Temer. Wilton Souza diz, a Petrobras é nossa, mas vende mais caro para nós. Se a empresa não dá lucro para os seus donos, que somos nós, fica difícil, né? A Luzia Alves Mendes participa também aqui, a Josiane Brito, desejando um bom dia, a Luísa Alves Mendes já disse, né? Então, vários ouvintes aqui acompanhando. Aqui tem o Helder Costa, que é lá do Jardim das Américas, terceira etapa, né? Deixar um abraço a ele que fez o contato, disse, Antônio, eu estou aí, parabéns pelo programa, né? E fala meu nome aí, nós estamos juntos aí. Então, parabéns aí, Helder, obrigado aí pela companhia nessa manhã aqui na audiência da Mais FM. Muita gente acompanhando, né? E a gente agradece aí aos que acompanham pelo Facebook, outros participam com a gente, mandam aqui os seus recadinhos pelo WhatsApp, né? Outros acompanham em 87.9, ou seja, tem muitas maneiras de acompanhar as notícias do dia, as informações aqui pela Mais FM. Bom, mais antes de entrar aqui no noticiário, eu quero lembrar, a dona Célia e a dona Maria Laíte estiveram aqui ontem, elas vieram do Pará, Antônio. Imagina, o pessoal vem do Pará para Anápolis, e muita gente vem do Pará, vem do Maranhão, vem do Piauí, né? E aqui na Mais FM a gente tem sempre o contato aqui das pessoas que vêm e moram aqui na região sul da cidade, né? E é claro, em outros setores da cidade também. Mas a dona Célia e a Maria Laíte, elas estão com o problema seguinte, elas vieram no Pará há poucos dias, estão aqui eles não têm móveis, não têm roupas, não têm cobertores, né? E ontem elas estiveram aqui, né, reclamando do frio, e eu disse para ela, olha, só está começando, né? Provavelmente mês de junho vai ser muito mais frio. Então, eles precisam de tudo, cobertores, blusas, panelas, fogão, tanquinho, eles praticamente chegaram aqui, né, vamos dizer assim, com as malas e com a roupa do corpo. Então, se você puder ajudar, né, se você tem cobertor aí que não está usando, né, ou você tem blusas de frio que você também não usa, às vezes você tem 4, 5, né, doa 1, 2, e você pode trazer aqui para Mais FM, né, ou também levar no endereço dela. O endereço dela é Rua 19, quadra 34, lote 14, aqui no Jardim Arco Verde. E o seu José Lenilson, marido dela, está chegando, ele é pedreiro e eletricista, né, também vai precisar de trabalho. Então a gente queria aproveitar esse pedido da dona Célia para pedir a você, se você tem cobertores, blusas de frio, né, você pode trazer
aqui na Mais FM, e a gente vai ajudar essas pessoas e outras pessoas, naturalmente, que precisam desse tipo de apoio. Tá bom? Eu acho que é importante, né? Campanha da solidariedade, que na Rádio Mais FM, né? Traga aquilo que você realmente pode ajudar, roupas que possam estar aí dando o conforto, dando aquecimento aos nossos irmãos, né? Pessoas como a dona Célia, a dona Laíde, que esteve aqui na rádio. Nós temos várias, né? Nós temos muitas pessoas, centenas, para não dizer milhares de pessoas aqui em Anápolis que precisam do seu apoio, né? Você que nos escuta, que tem um agasalho, você que pode arrumar um cobertor, você que pode comprar, né, o cobertor, né, para doar, deixa aqui na Rádio Mais FM, nós temos condição de poder ajudar muitas pessoas na campanha do agasalho agora no mês de junho. Muito bem. Bom, estão nos jornais de hoje, Antônio, novas pesquisas. Em São Paulo, o IBOP fez pesquisas sobre as eleições em São Paulo, né, e as pesquisas de São Paulo aparecem para governador. O Dória, né, ex-prefeito de São Paulo, é o primeiro colocado com 22%, o SCAF do MDB tem 15% e o Luiz Marinho tem 4%, são os 3 primeiros colocados. Ainda para o Senado tem o Eduardo Suplicy do PT tem 30%, o Datena, né, do DEM, tem 26%, a Marta Suplicy do MDB tem 18% e o Mário Covas Neto tem 12%. É claro que tem vários outros candidatos, mas destaquei esses primeiros colocados aqui na pesquisa IBOP do Estado de São Paulo. Pesquisa para governador e senador. Não, e tem pesquisa para presidente também, né? Do IBOP. Isso. Não, do IBOP. A do IBOP não tem do IBOP de São Paulo. O presidente Lula apresenta 23%, né, ganhando, inclusive, lá no estado de São Paulo, depois de toda essa confusão, Lula preso, tal, no estado de São Paulo, o presidente Lula está em primeiro lugar, com 23%, né, em segundo lugar, o Bolsonaro, e o Alckmin, que é o atual governador, né, que já é governador de São Paulo, está em terceiro lugar. Nem lá em São Paulo o Alckmin sai à frente do presidente Lula. Então, é uma pesquisa, né, que confirma tudo aquilo que nós temos dito aqui, dessas últimas 30 pesquisas, né, Datafolha, Vox Populi, IBOP, CNT, todas as pesquisas demonstram, né, a vontade da população brasileira em poder ver o presidente Lula realmente ser eleito para esse ano, para os próximos 4 anos no Brasil. Então, é muito forte, né, muita a resistência da população no sentido, né, de ver tudo isso que está acontecendo no Brasil, ver um governo Temer acabando com o Brasil, ver a Petrobras saindo pelos dedos dos brasileiros, vendo o gás de cozinha aumentando como aumentou no governo Temer, o PSDB junto com esse governo, que foi um governo golpista, um parlamentar, onde comprou um presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, onde o PSDB, que não soube perder em 2014, se juntou, né, e fez uma grande conspiração nesse Brasil ali no parlamento para poder garantir o impeachment de uma presidente eleita, né? Você pode até discordar do jeito de governar, mas você consegue escolher democraticamente uma pessoa para representar o seu país através da vontade popular. Vontade popular significa voto nas eleições, né? Voto nas eleições. Então é preciso dar liberdade ao povo brasileiro para que o povo brasileiro dê destino ao nosso país. Nas pesquisas, mais uma vez, a pesquisa IBOP dá lá em São Paulo, a pesquisa específica do estado de São Paulo, mesmo no estado de São Paulo, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, é primeiro ainda na pesquisa, apesar de toda a criminalização do PT, apesar de prender o presidente Lula, apesar de buscar aí um tempo de justiça diferente para o presidente Lula, né, seletivo, né, perseguição política. Apesar de tudo isso, a população faz a leitura correta, dizendo, olha, é preciso que o Lula possa verdadeiramente ser o candidato e possa ganhar as eleições para poder dar um jeito nesse país. A pesquisa em São Paulo foi encomendada pela TV Bandeirantes e divulgou nesta terça-feira, dia 24, os resultados da pesquisa de intenção de votos. Lula tem 20%, Jair Bolsonaro 14%, Geraldo Alckmin 14%, Joaquim Barbosa 9%, Marina Silva da Rede 9%, Ciro Gomes tem 4%, e aí vai descendo, né, o pessoal aí Isso está de São Paulo. Né? Isso só em São Paulo. Só em né? São Paulo. Então, o Lula tem 20%, o Bolsonaro tem
O Bolsonaro tem 14. 14, né? E o Alckmin... Alckmin também tem 14. Isso. Joaquim Então, veja você que... Joaquim Barbosa, que não é mais candidato, aparece com 9, né? E a Marina da Rede tem 9. Bom, outra pesquisa, né? Tem outra pesquisa também sendo divulgada também para presidente, né? E deixa eu achar aqui, o Morgantini mandou para... Aliás, o jornal A Voz de Anápolis, né, o site A Voz de Anápolis, tem aqui os dados. A pesquisa Vox Populi, com 39%, Lula venceria no primeiro turno. Essa pesquisa nacional. Essa nacional, essa já não é só de São Paulo, né? Então, o Lula aparece com 39%. Aí, deixa eu ver aqui mais os outros dados. O desempenho de Lula é melhor na região Nordeste, onde aparece com 56% das intenções, vai a 38% no Centro-Oeste, 32% no Sudeste, 31% no Sul, né? Ou seja, o Lula ganha em todas as regiões do Brasil, né? Com essa pesquisa da Vox Populi. Deixa eu ver aqui os dados. Lula tem 39, ante 30 da soma dos adversários, entre eles Jair Bolsonaro do PSL, que aparece com 12%. Né? Então, o segundo colocado é o Bolsonaro, tem 12%, a Marina Silva da Rede aparece com 6%, e deixa eu ver quem mais, o Ciro Gomes tem 4%, o Alckmin tem 3% na Nacional, né? Então, na Nacional, o PSDB praticamente some, o Álvaro Dias do Podemos tem 2%, são alguns dados, algumas informações aí da pesquisa Vox Populi, que está no jornal A Voz de Anápolis, aqui no site, né? Essa pesquisa Vox Populi foi publicada, né, noticiada ontem, né? Ela tem uma margem de erro de 2,2%, foram ouvidas 2.000 pessoas em 121 municípios do Brasil. Então, é importante a gente entender a dimensão dessa pesquisa. E ela apresenta, né, o Lula aparece com 34%, né, já na espontânea, sem apresentar cartela, o presidente Lula já apresenta 34% e o Bolsonaro apresenta 10%. Quando vai para a estimulada, o presidente Lula pula para 39%. E o Lula ganha em todos os cenários, no primeiro turno e no segundo turno. Nós não estamos falando aqui de uma pesquisa, nós estamos aqui apenas confirmando mais uma pesquisa do Vox Populi, onde apresenta, essa pesquisa, é importante dizer, ela é registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Então, os institutos de pesquisa, todos os institutos de pesquisa, dão com muita folga ainda a vitória do presidente Lula. O que o presidente Lula está correndo agora é exatamente poder fazer com que a justiça eleitoral, né, aquilo que realmente o povo brasileiro quer, possa ser referendado nas urnas. É só isso que não é possível, né, que o presidente Lula cometeu um crime de ser candidato, e por ser candidato vai ser condenado. Né? É um absurdo, né, um momento que nós estamos vivendo, um momento que a população está buscando uma solução, buscando passar esse Brasil a limpo, buscando, né, tirar esse governo Temer, golpista que nós temos nesse país, né? Aí os caminhoneiros, né, se manifestando nas ruas, as pessoas, né, brigando aí pelo gás de cozinha que aumentou 8%, sendo que a inflação não deu nem 1% esse ano, já aumentou 8%. Então tudo isso, obviamente, a população quer quer expressar a sua vontade em poder escolher aquilo que ele realmente entende que é o melhor. E é preciso que num processo democrático a gente possa dar essa liberdade para a gente poder ter os resultados que nós queremos nesse país. Muito bem, então em duas pesquisas, né, uma regional em São Paulo e outra nacional. E quem está com a gente aqui, Antônio, é o Itamar Santos. Itamar Santos é lá da minha terra, lá em Araújos, Minas Gerais. Ele diz aqui, bom dia, Edmar. Em Minas também, Dilma é a primeira colocada para a senadora. A ex-presidente Dilma pode ser candidata a senadora por Minas Gerais, segundo Itamar. Na pesquisa em Minas Gerais, ela aparece em primeiro lugar também, primeira colocada. Isso aí, obrigado pela participação. Bom, a gente tem aqui também já uma resposta, a Lorena Monturil participa do programa aqui, ela diz o seguinte, bom dia, Edmar, estamos fazendo uma campanha para doar roupas para inverno, já temos algumas doações, depois me passa o contato que você mencionou, que está precisando. É isso aí, a resposta, né, acabamos de falar aqui da dona Célia, né, e da dona
Maria Laide, que estiveram na rádio ontem falando do frio, né? Muitas pessoas estão passando frio nesse período, né? Um período que aqui na nossa região é muito frio, e para quem vem do norte, né? Aí do Pará, do Maranhão, do Piauí, chega aqui realmente estranha, né? Então, obrigado a Lorena, já participando. Se você tem doações também, se você tem condições de doar, né? Como disse o Antônio aqui, compra um cobertor, compra uma blusa, ou, né, doe, abra o seu guarda-roupa, tire aquela blusa que está guardada lá, que você não usa, que não serve para você, não serve para o seu filho, não serve para ninguém, e traz, né? A Mais FM se encarrega de levar as pessoas que estão precisando. Bom, parece que o programa de hoje foi curto, né, Antônio? O tempo passou rapidinho, nós temos aqui muitas informações, muitas coisas ainda para dizer, mas o nosso tempo está esgotado, e a gente quer agradecer a todos que participam, em todos os lugares, né? Obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã de manhã, a partir das 8 da manhã, nós estaremos ao vivo de novo, mas hoje tem a representação às 11 horas na Web Rádio Nova Gospel, no www.radionovafm.org, e às 20 horas, reprise aqui na Mais FM, também na Nova Gospel, do nosso programa. Você pode ainda acessar no nosso site, no www.fmmais.com.br, e o programa também fica disponível para você assistir a qualquer hora do dia, né? E nós agradecemos a todos que participam e que compartilham o nosso programa. Isso aí, temos o pensamento do dia para fechar? Sim, nessa terça-feira, 29 de maio, fechando maio aí. O pensamento diz o seguinte: a paz, ela só pode durar onde os direitos humanos são respeitados, onde as pessoas são alimentadas e onde os indivíduos e nações são livres. Pense nisso. Bom dia. Muito bem, bom dia para você, boa noite para você que nos acompanha na nossa reprise. Quero agradecer aqui ainda a Patrícia Piccolo Prado, ela diz: parabéns, Gomide, pelas colocações. A Zelma Silvério Ribeiro também dizendo olá, olá para você também. Obrigado. A Eva Matias desejando bom dia. A Rose Peixoto também desejando bom dia, né? Muita gente nova aqui participando do nosso programa. É isso aí, nosso tempo está esgotado, a gente encerra o nosso programa desejando a você, né, que você tenha um bom dia, para você que nos ouve à noite, uma boa noite, e até amanhã, se Deus quiser, ao vivo, aqui, direto dos estúdios da Mais FM, em Anápolis, Goiás. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia.